Quais os valores que o Cruzeiro vai pagar por Valentim Gomes e Fabrício Bruno? Onde está Matheus Pereira, que ainda não chegou junto da delegação cruzeirense para a disputa da pré-temporada nos Estados Unidos? Em relação ao Atlético, o clube avançou pela contratação de Arthur. Como está a situação do zagueiro Luizão, que foi oferecido à diretoria atleticana? E o filho de Fagner vai jogar pelo Cruzeiro em 2025? Eu vou trazer tudo isso nesse vídeo, que é um oferecimento de MetGol, casa de apostas regulamentada e com as melhores odds, para você brincar com responsabilidade. Quer conhecer a MetGol? Acesse o link na descrição do vídeo. Um oferecimento de Barbearia Belo Horizonte. Você pode encontrá-la em 5 unidades na capital mineira. 2 no Buritis, uma no Floresta, uma no Vila da Serra e uma no Luxemburgo. A Barbearia Belo Horizonte é a responsável por cuidar da minha imagem. Um oferecimento de Egol Esportes, a melhor fornecedora de material esportivo do país, responsável pelo manto e pelo bandeirão do canal do Thiago Fernandes. Egol Esportes de Montes Claros para o mundo. Egol é show. Um oferecimento de Avenue Burger Shop, na Avenida Raja Gabaglia 2000, Torre 1, no Estoril, ou então por meio do iFood. Avenue Burger Shop, o melhor hambúrguer da sua vida. Um oferecimento de Instituto Meca. Só fica careca quem não conhece o Instituto Meca. Se você quer recuperar a autoestima, voltar a ter um cabelo bonito, e tudo isso com preço super acessível, procure o Dr. Rafael Veloso no Instituto Meca e faça o seu transplante capilar. Um oferecimento de Cozinha de Fogo Vals. Comida de verdade, cerveja artesanal, é no Cozinha de Fogo Vals. Você pode encontrá-la em 2 unidades, uma no Shopping Del Rey, a outra no BH Shop. Antes de mais nada, eu quero pedir para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com os seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você, torcedor, seja notificado sobre tudo e qualquer vídeo publicado aqui no canal do Thiago Fernandes. Sou Thiago Fernandes, jornalista esportivo há 14 anos, estou na TV Band Minas, na Rádio Transamérica, na Rádio Band News, na Gol Brasil e também faço parte da equipe do Os Cancelados, às terças e sábados. Bom, os valores referentes a Valentim Gomes e Fabrício Bruno. O Cruzeiro vai desembolsar 8 milhões e meio de dólares, 52 milhões de reais, por 85% dos direitos econômicos de Valentim Gomes. O clube já chegou a um acordo com o Vélez Sarsfield, da Argentina, e espera anunciar Valentim Gomes nas próximas horas. A ideia é que o jogador vá aos Estados Unidos para realizar exames médicos, assinar contrato e integrar a pré-temporada cruzeirense sob o comando do técnico Fernando Diniz. O Cruzeiro vai enfrentar o São Paulo no dia 15 de janeiro em Orlando e na mesma cidade enfrentará o Atlético no dia 18 de janeiro. O primeiro clássico da temporada será na FC Series, uma competição amistosa nos Estados Unidos. Então o Cruzeiro vai desembolsar 8 milhões e meio de dólares, 52 milhões de reais, por 85% dos direitos econômicos de Valentim Gomes, zagueiro de 21 anos, que foi eleito o melhor jogador do futebol argentino, melhor zagueiro, aliás, do futebol argentino, em 2024. Cruzeiro desembolsando 8 milhões e meio de dólares, 52 milhões de reais, pela contratação do jogador. Ele é esperado nos Estados Unidos para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube. Quanto o Cruzeiro vai pagar por Fabrício Bruno, zagueiro de 28 anos, que pertence ao Flamengo e que não será utilizado pelo técnico Felipe Luiz? O Cruzeiro vai pagar 6 milhões de dólares fixos, 37 milhões de reais. Esse valor será parcelado em 3 prestações idênticas e anuais de 2 milhões de dólares, que dá 12 milhões 230 mil reais. Então, como é que esse valor vai ser pago? 2 milhões de dólares, 12 milhões 230 mil reais em 2025, 2 milhões de dólares em 2026, 2 milhões de dólares em 2027, totalizando os 6 milhões de dólares, que são o valor fixo desta negociação. Além disso, caso o Cruzeiro seja campeão da Copa Libertadores da América ou do Campeonato Brasileiro, terá que desembolsar mais 1 milhão de dólares, 6 milhões e 100 mil reais, para pagar ao Flamengo. No entanto, caso o Cruzeiro seja campeão da Libertadores ou do Campeonato Brasileiro até dezembro de 2027. E aí a negociação pode chegar no máximo a 7 milhões de dólares,
na cotação atual, 42 milhões e 800 mil reais. Então, este é o valor que o Cruzeiro vai desembolsar pelo Fabrício Bruno. Uma negociação que pode chegar a 7 milhões de dólares, quase 43 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos do zagueiro de 28 anos. Este é o valor que o Cruzeiro vai desembolsar, então, por Fabrício Bruno. E pelo Valentim Gomes, 8 milhões e meio de dólares, 52 milhões de reais. O Cruzeiro pode desembolsar até 7 milhões pelo Fabrício Bruno, sendo 6 fixos, mais um de bônus, e 8 milhões e meio de dólares por Valentim Gomes. Então, passou a régua. Estes são os valores. Comecei com uma boa fonte do Cruzeiro que me passou estes montantes. Bom, sobre o filho de Fagner. A princípio, o garoto não vai se mudar com a família para Belo Horizonte. Fagner acertou a mudança para o Cruzeiro por empréstimo. Ele pertence ao Corinthians, assina com o Cruzeiro até dezembro de 2025. Ele tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2026. E, a princípio, o filho do jogador, que viria com ele para o Cruzeiro, jogaria nas divisões de base do clube, vai permanecer em São Paulo, vai permanecer no Corinthians. O garoto Henrique Lemos, de 14 anos, é tratado como uma joia, uma grande promessa das divisões de base do Corinthians. A princípio, pelo menos até maio deste ano, ele permanecerá no Corinthians. E aí eu explico o porquê. O Cruzeiro estava muito empolgado com a possibilidade de ter o garoto nas divisões de base. No entanto, como ele tem 14 anos, ele não tem contrato de formação profissional com o clube. Ele poderia deixar o Corinthians e vir para o Cruzeiro. O ponto é, para que mantenha uma boa relação com o Corinthians, que está liberando o Fagner de forma gratuita, pagando 50% do salário, o que o Cruzeiro fez? O Cruzeiro aceitou deixar o garoto Henrique Lemos no Corinthians, não tentou essa contratação, mesmo com a vinda do lateral direito para o Cruzeiro. Então, nesse momento, o Henrique Lemos vai permanecer no Corinthians. E aí, até maio. Caso até maio o jogador não se adapte ou então sinta muita falta da família, o jovem de 14 anos virá para Belo Horizonte e ficará nas divisões de base do Cruzeiro. Então, para manter uma boa relação com o Corinthians, o Cruzeiro optou pela manutenção de Henrique Lemos no timão. Ele permanece, então, nas divisões de base do Clube Paulista, treinando no Parque São Jorge. Como eu disse, tem apenas 14 anos, só poderia assinar contrato de formação a partir dos 16. O Cruzeiro vai ser cauteloso em relação ao garoto Henrique Lemos e, neste momento, ele permanece no Corinthians. Por que Matheus Pereira ainda não viajou com o elenco do Cruzeiro para a disputa da pré-temporada nos Estados Unidos? Por questões pessoais. Ele tem algumas questões familiares para resolver em Belo Horizonte, algumas questões importantes do ponto de vista familiar, e é por isso que o meio-atacante ainda não viajou com o restante da delegação para a disputa da pré-temporada nos Estados Unidos. Ele vai para o país no decorrer desta semana. Nesse momento, Matheus Pereira permanece em Belo Horizonte, resolve todos esses problemas, e aí sim, depois, ele vai viajar para os Estados Unidos, onde o Cruzeiro faz a pré-temporada com todos os seus jogadores que estão à disposição do técnico Fernando Diniz. Então, é por isso que Matheus Pereira ainda não viajou. Não precisa se preocupar, torcedor. Ele é esperado nos Estados Unidos nas próximas horas, ou talvez nos próximos dias, no mais tardar, até esta sexta-feira, que será dia, deixa eu ver aqui, dia 10 de janeiro. Então, fiquem tranquilos, Matheus Pereira vai viajar, não tem qualquer problema ou situação envolvendo negociação. Sobre o Atlético avançou pelo atacante Arthur, que pertence ao Zenit. Jogador de 26 anos, tem contrato com o Zenit até junho de 2026. Diretoria atleticana quer a contratação do jogador. Entrou em contato com o empresário Paulo Pitombeira após uma reunião com o técnico Cuca nessa segunda-feira. O Atlético se reuniu com o treinador, na figura do diretor de futebol Vitor, na figura do gerente do SIGA, Rodrigo Weber, e conversa sobre a possibilidade de chegada do atacante à Cidade do Galo. Agora o Atlético conversa e tenta a negociação, a liberação em definitivo do atacante. O Atlético está disposto a usar parte da transferência, do valor da transferência de Paulinho. O Atlético vendeu Paulinho ao Palmeiras por 18 milhões de euros, o que dá 115 milhões de reais, e tem direito a 12 milhões e 600 mil euros, porque era detentor de 70% dos direitos econômicos. Então, 12 milhões e 600 mil euros, 80 milhões de reais. O Atlético está disposto a usar parte desse valor pela aquisição de Arthur no mercado da bola.
diretoria atleticana quer a contratação de Arthur e entende que ele seria um substituto ideal para o atacante de 24 anos negociado com o Palmeiras. Importante frisar para você, torcedor atleticano, o Galo também tem interesse em Bruno Henrique, atacante de 34 anos do Flamengo, e Jefferson Soteldo, atacante venezuelano de 27 anos que pertence ao Santos. O ponto é, até o momento o Atlético não conseguiu avançar nas tratativas por esses dois atletas. Flamengo e Santos não querem liberar os jogadores, mas a diretoria atleticana também trata essa dupla como uma possibilidade. O Galo também decidiu avançar nas tratativas pela contratação por empréstimo do zagueiro Luizão, de 22 anos, que pertence ao West Ham, na Inglaterra. A diretoria atleticana vai desembolsar, aliás, vai contratá-lo de forma gratuita, ou melhor, pretende contratá-lo de forma gratuita, empréstimo até dezembro de 2025, com uma opção de compra de 3 milhões de euros, dá mais ou menos 19 milhões de reais, por 60% dos direitos econômicos. Cuca deu aval para a contratação do jogador e a diretoria vai avançar nas tratativas pela contratação de Luizão, zagueiro de 22 anos, que pertence ao West Ham e foi revelado nas divisões de base do São Paulo. Tá falado, meus amigos? Agradeço a todos que vieram até aqui. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.